Sábado, dia 22 de fevereiro, novo vídeo no canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a projeção da carteira do canal. Será que nós tivemos recorde de dividendos? O que esperar esse ano? O que esperar da estratégia da carteira do canal para esse ano? É o que nós vamos ver. Bom, aqui nós temos a nossa carteira atualizada depois do aporte do último vídeo e nós seguimos aqui com uma variação de 14,96% e uma rentabilidade de 50%. Então, a diferença entre a variação e a rentabilidade é que a variação a gente só conta o quanto a gente investiu e a diferença de quanto variou ou se valorizou. Aqui no caso, essa valorização é real, ou seja, essa variação é positiva, e a rentabilidade ela conta a variação da carteira junto com a rentabilidade. Então, aí entra o quanto a ação se valorizou e mais os dividendos dela. Bom, aqui nós temos o Banco do Brasil depois do aporte com 363 quantidades, tendo uma variação aí de 27%. Só perde aqui para a Caixa, né, que é de 68%, que eu tenho um preço médio de 9,22 e o preço atual dela está em 15,58. Inclusive a Caixa hoje é uma das empresas que eu não olho tanto para aporte hoje. Ela tem um PL aí de 12,98, e um PVP alto, acima de 1, e a cotação, na minha opinião, ela está acima do preço que eu estabeleço para compra. Então hoje a Caixa Seguridade, apesar de ser uma ótima empresa, ela tem concorrentes bem maiores quando se trata de aporte. A Vale, eu tenho 108 ações, então, assim, o que mudou mesmo foi o Banco do Brasil, que eu aumentei a minha posição. O resto da carteira permanece com Vale com 108, Copasa com 226, Caixa com 106 e o Banco Pioneer com a sua menor composição aqui na carteira, tendo 37 ações. Bom, falando aqui agora de projeção, bom, eu criei essa nota aqui justamente para ter um controle maior, e eu fiz uma comparação dos dividendos da minha carteira atual versus a do ano passado. O que eu fiz? Eu peguei a minha quantidade atual de cada ação que eu tenho, repliquei o quanto cada empresa pagou de dividendo no ano passado. Então, isso significa que com os dividendos do ano passado que o Banco do Brasil pagou e com a quantidade atual de ações que eu tenho, significa que se a gente replicasse os números do Banco do Brasil, assim como as outras ações, para esse ano, a mesma quantidade que ela pagou de dividendo do ano passado, se replicar para esse ano, significa que esse ano eu ganharia R$ 925 em dividendos do Banco do Brasil, 614 da Copasa, 146 da Caixa, R$ 21 do Banco Pioneer, e aqui eu tenho que ressaltar que são apenas 37 ações. Eu ainda tenho a pretensão de aumentar a posição no Banco Pioneer. Eu acredito que seja uma ótima oportunidade. Nós temos aqui um PL assim absurdo, é um PL de 3, ou seja, significa que em 3 anos, um pouco mais, né, 3,7, a empresa se paga. Então é um PL muito baixo sendo negociado a um PVP de 0,81, com a cotação ali a 4,25 e uma variação em 12 meses de 0,24. É óbvio, a gente não pode olhar só para isso aqui, porque de fato essa imagem, essa parte aqui, ela é bem atrativa, sabe? A cotação a 4,25, a variação não tão interessante, mas esse PL e esse PVP junto com o dividend yield eles atraem bastante, com uma margem líquida boa, com um ROI bom, enfim, é um banco mesmo muito bom, com um potencial imenso de crescimento. Isso aqui é uma microcap, ou seja, ela tem um caminho muito grande de crescimento para frente, só que assim, obviamente com esse espaço de crescimento para frente, a gente tem um risco maior quando a gente se investe numa empresa assim. Mas certamente o Banco Pioneer ele tá no meu radar para investir nos próximos aportes, mas a gente tem que considerar todas as opções. Eu tenho uma carteira que julgo muito interessante, com opções boas de aporte, e a gente tem que estudar para tomar a melhor decisão de investimento. Bom, e voltando aqui, com a Vale nós temos 108 ações, e se fosse replicar
os dividendos do ano passado inteiro, eu ganharia R$ 576 nos valores atuais, na quantidade atual de ação que eu tenho nela. Então, fazendo uma comparação do que eu ganhei de dividendo no ano passado frente ao que eu ganharia com a quantidade atual de ações que eu tenho, seria um ganho maior do que eu tive no ano passado. Obviamente, aqui, considerando esses valores, já seria um recorde anual de dividendos que eu ganharia, e a expectativa realmente é essa para esse ano, que seja recorde de dividendos. A gente tem que lembrar que, mesmo pegando esses números passados, rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. Então a gente não tem como esperar que isso aqui aconteça de fato, que seja esse mesmo número, porque a gente está falando de renda variável. Então ela varia tanto para cima quanto para baixo. Óbvio, a expectativa é que sempre seja recorde de dividendo, porque a gente sempre está aumentando a nossa quantidade de ações, mas a gente não consegue esperar um número idêntico na distribuição de dividendo em relação a um ano com o outro. Mas mesmo assim já seria recorde de dividendo aqui, se fosse comparar os anos. Bom, agora falando de dividendos atuais que já foram divulgados, o pagamento, nós temos aqui a Caixa divulgando um dividendo de 32 centavos por ação, e vezes a quantidade de ações que eu tenho, isso me renderia quase R$ 34 de dividendos para esse ano já garantido, só que para o mês 5, com a data de pagamento para o mês 5. Bom, e aqui agora falando sobre o mês de março, uma expectativa boa para o mês de março, porque nós vamos bater um recorde mensal de dividendo. Aqui nós vamos ter o Banco do Brasil pagando 43 centavos, vezes a quantidade de ações que eu tenho, isso dá R$ 156. E a Vale, com um dividendo extraordinário, sim, um dividendo realmente bem alto, bem atrativo, vezes a quantidade de ações que eu tenho, vai me render um total de 231. E o pagamento vai ser também no mês 3, só que vai ser um pouco antes do pagamento do Banco do Brasil. E isso nos dá, até o momento, no mês de março, um total de R$ 387,21. E isso é um recorde mensal. Se a gente pega aqui de novo essa imagem da evolução dos proventos, a gente consegue perceber que em 2024, no mês 9, nós tivemos o nosso recorde de dividendo em um mês, que foi de 299. Assim, não chegou à marca de 300, foi bem próximo a isso por causa de centavos, mas vai ser uma marca, de novo, que vai ser batida. Então, passando de 200 em um mês para 387, ou seja, a gente bate uma marca e já alcança quase outra, que é de 400, né? Então a gente pula de 299 para 387, então a gente já bate uma marca e já alcança quase a outra. E isso se deve, obviamente, à nossa persistência na nossa estratégia de investimento. Então é muito bom quando a gente pega um recorte desse aqui e a gente vê que o início foi com R$ 2,34 no primeiro mês, e a gente olha para um recorte agora desse, tendo ali mais um recorde batido de quase R$ 300 em um mês para quase R$ 400 no outro. Bom, espero que não tenha esquecido de citar nada no vídeo. Por hoje é só. Espero novamente que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Até a próxima e forte abraço.